Aos piscianos e piscianas eu vou fazer uma pergunta capciosa. Qual é a época do ano em que o signo de Peixes faz aniversário? Ou melhor, vou perguntar de uma maneira técnica. Qual é a época do ano em que o Sol ingressa no signo de Peixes? Caso você tenha algum conhecimento de astrologia, você já deve ter ouvido falar através de sites, na internet ou pela boca dos astrólogos de maneira geral, que o signo de Peixes faz aniversário entre o dia 19 de fevereiro até o dia 20 de março. Mas e se eu disser para você que esta data está errada, astronomicamente defasada, que os astrólogos estão mentindo para você e que ainda por cima estão escondendo um debate muito importante de você? Então, se você ficou curioso para saber a verdade, venha comigo pro vídeo. Mas por que, apesar de esta data estar astronomicamente defasada, como eu disse, esta é uma data que ainda assim é muito famosa nos países ocidentais, a de que o pisciano faz aniversário entre o dia 19 de fevereiro até o dia 20 de março, por causa da astrologia tropical, que é uma ideologia que deturpou completamente o significado original de astrologia, porque se você pensar na palavra astrologia, o prefixo astro significa corpos celestes, e logia um estudo. Então, quando nós usamos astro mais logia, significa um estudo de corpos celestes. Então, a palavra em si denota que astrologia é sim uma ciência sideral. E os próprios inventores da astrologia zodiacal, que foram os sumérios e os babilônios, os povos do Oriente Médio, foram os que criaram os 12 signos. Então, esta concepção de signos, ela influenciou tanto a astrologia ocidental como a astrologia védica, que ambas usam os 12 signos. Só que os sumérios e babilônios pensavam signos como constelações, porque o signo de Peixes, ele se chama, de fato, Peixes por causa da constelação dos peixes, do parzinho dos peixes, andando em direção oposta, nadando em direção oposta, e não por causa de alguma estação do ano que o signo de Peixes viria a ser associado futuramente. Então, os sumérios e os babilônios associavam, sim, signos zodiacais com as constelações. Só que a astrologia tropical vai destruir completamente essa concepção e vai lançar uma nova lógica esquizofrênica, a de que signos não têm mais relação com constelações. Então, se não tem mais relação com constelações, tem a ver com o quê? Pelo amor de Deus. Com estações do ano. Exatamente isso que você ouviu. Signos agora vão ter relação perpétua e indissociável com estações do ano. Então, no caso do signo de Peixes, ele vai ter uma associação com o inverno. Por que isso? Porque se você olhar pelo hemisfério norte, lá no norte se começa o chamado solstício de inverno, que é quando o tempo de escuridão é maior, então as noites são mais longas e o tempo de luz é mais curto, então os dias são mais curtos. Então começa o solstício de inverno a partir do dia 21 de dezembro. E o signo de Peixes, pelas datas da astrologia tropicalista, faz aniversário entre o dia 19 de fevereiro até o dia 20 de março. Então essa data ela cabe completamente dentro da estação inverno. Ela preenche esse espaço. Só que se você olhar agora pela perspectiva do hemisfério sul, enquanto o norte está passando pelo solstício de inverno, nós estamos passando pelo solstício de verão, a estação oposta. Então, o solstício de verão significa que o tempo de luz é maior, então os dias são mais longos, e o tempo de escuridão é menor, então significa que as noites são mais curtas. Aí a pergunta que nós temos que fazer aqui: qual é, por obséquio, a relação entre o verão com o signo de Peixes? Se nós pensarmos que o signo de Peixes representa a resolução da dicotomia e a volta da totalidade, a empatia,
o consciente coletivo, o inconsciente coletivo, a unidade entre o homem e Deus. E o que significa o verão? O verão é uma época em que as pessoas estão mais fazendo esportes a céu aberto, estão copulando, estão namorando, estão se relacionando, se sentem mais extrovertidas. Então isso parece não ter muita relação com essa empatia que é tão associada ao signo de peixes. Ah, Lucas, mas pelo hemisfério norte faz sentido, porque no hemisfério norte eles estão passando pelo final do inverno, e o inverno é justamente uma época que as pessoas estão mais deprimidas, que elas estão com pensamentos suicidas, as pessoas se suicidam mais no inverno. Então é uma época que elas precisam de ajuda, elas precisam de um ombro amigo, elas precisam de empatia. Então o inverno realmente, se a gente pensar nessa analogia esotérica com o hemisfério norte, realmente o signo de peixes tem uma relação com o inverno sim. Mas isso não interessa, porque aqui no sul nós estamos passando pelo verão, então não existe nenhuma relação entre o verão com o signo de peixes. É por isso que a ideologia tropicalista é, na verdade, uma ideologia regionalista, eurocêntrica, racista e imperialista. Mas vamos com calma, no início isso parece ser uma alegação um tanto radical, mas se você pensar comigo, o tropicalismo ele força os países que se localizam no hemisfério sul, que tem uma própria ordem de estações do ano, a se curvarem de maneira submissa e canina à ordem das estações pelo hemisfério norte, e isso é completamente inaceitável. E uma outra coisa, se signos fossem de fato estações do ano como os tropicalistas alegam, por que 12 signos? Não bastariam só 4 signos? Porque são 4 estações, nada mais lógico do que 4 signos, não é verdade? Mas então, isso evidencia que signos não têm nenhuma relação atemporal com estações do ano, que estações do ano não é uma maneira atemporal e longeva de se entender signos, porque a astrologia, como eu disse no início do vídeo, é um estudo de corpos celestes. Estações do ano são corpos celestes? Não. Estações do ano não são corpos celestes. Aí os astrólogos tropicalistas vão dizer: ah, Lucas, mas a astrologia tropical é um zodíaco virtual que não tem mesmo comprometimento com estrelas e constelações. Ok, então, isso é um estudo simbólico de estações do ano. Então, isso não é astrologia. Estudo simbólico de estações do ano é sazonalogia. Então, o que a astrologia tropical é, no fundo, é sazonalogia. Porque o que de fato está acontecendo no céu é uma história completamente diferente. Porque as estrelas, assim como as constelações, elas estão andando. E elas andam 1 grau para trás a cada 72 anos. Parece que é muito pouco para o tempo de vida do ser humano. Na verdade, se você pensar em alguns países com IDH mais baixo, você vai constatar que a média de vida de um ser humano nem chega a isso, mas é exatamente isso que acontece. As estrelas andam 1 grau para trás a cada 72 anos. E este fenômeno é chamado da precessão dos equinócios ou da precessão das estrelas. Embora o homem comum não soubesse desse fenômeno por falta de informação ou de estudo, os magos e os astrólogos de eras diferentes sabiam deste fenômeno. E uma evidência disso são as construções arquitetônicas do mundo antigo, como, por exemplo, as pirâmides do Egito. Você sabia que as pirâmides do Egito foram construídas alinhadas com as estrelas, especificamente com a constelação de Órion? Porque eles sabiam que a cada 72 anos as estrelas mudariam de lugar. E 24 mil anos depois, a constelação voltaria para o mesmo lugar. Então, eles saberiam que se completou o retorno de um grande dia astrológico ou de uma precessão, como queira. Então, as construções arquitetônicas do mundo antigo eram, na verdade, um relógio do tempo.
E a maneira que eles ajustavam o compasso era a própria precessão das estrelas. Então, as construções arquitetônicas se baseiam no pressuposto de que a astrologia é de fato sideral. E existem dois modelos que vão ajudar a sustentar a precessão das estrelas como um fenômeno que de fato existe. O primeiro modelo é o movimento de peão que o nosso planeta Terra faz em torno da estrela polar. Porque deixa eu explicar uma coisa para você. O nosso planeta Terra faz três movimentos. O movimento de rotação, que dura um dia, o movimento de translação em torno do Sol, que dura um ano, e este movimento de peão ou de bambolê em torno da estrela polar, que se localiza na cauda da Ursa Menor. Então, a cada 24 mil anos, o planeta completa um giro deste peão. Então, é através desse modelo da Terra que, por este planeta, nós conseguimos ajustar as eras astrológicas. Nós conseguimos nos situar pelas 12 eras astrológicas, ou como são conhecidas na astrologia védica, as yugas. Então, este argumento dos astrólogos tropicalistas de que a astrologia sideral é voltada para as estrelas e a astrologia tropical é voltada para a energia da Terra é um argumento completamente vigarista e falacioso. Pelo seguinte, quem nunca, aliás, ouviu esse argumento imbecil antes? Mas não é difícil de refutá-lo. Pelo seguinte, porque se a astrologia tropical estivesse de fato interessada em se afinar à energia da Terra, ela levaria em consideração essa discrepância entre as estações do norte e as estações do sul. E ela não faz, ela fará uma asepsia. Ela vai selecionar a ordem das estações do norte. E isso tem implicações políticas, sim. Isso tem explicações eurocêntricas, racistas, imperialistas e regionalistas, sim. É inegável isso. E a outra coisa é que se signos fossem estações do ano, não precisariam de 12 signos, bastassem 4 signos, já era o suficiente. E uma terceira coisa, o planeta Terra está fazendo o movimento de peão em torno da estrela polar. Então, o movimento de precessão é um movimento terrestre, um fenômeno terrestre. Então, este movimento de peão, ele altera o eixo magnético da Terra, ele altera a energia da Terra. Então, se o tropicalismo estivesse de fato interessado em se afinar à energia da Terra, ele minimamente faria o ajuste à precessão das estrelas, faria as efemérides astrológicas se ajustarem à precessão das estrelas. E eles não fazem, eles estão usando efemérides astrológicas que estão, na verdade, congeladas em 19 séculos. E por que 19 séculos e não uma outra data? Por causa dos personagens que foram os difusores do tropicalismo nos países ocidentais. O primeiro dele foi Hiparco de Rhodes. E Hiparco de Rhodes, curiosamente, era um astrólogo e astrônomo. Ele foi o idealizador do tropicalismo, que se amarrasse em signos com estações do ano. Só que as teorias de Hiparco de Rhodes só realmente tomaram fôlego através do seu discípulo, que foi Cláudio Ptolomeu, que não é contemporâneo do Hiparco, porque o Hiparco de Rhodes nasceu em 190 a.C. e o Ptolomeu nasceu em 90 depois de Cristo. E o Ptolomeu vai ser o principal difusor dessa teoria maluca. Então, ele vai propor na biblioteca de Alexandria que se amarrem signos com estações do ano. Então, isso significa que desde a época que esses caras viveram, a astrologia tropical usa efemérides que estão congeladas em 19 séculos. Um indício disso é o Ano Novo Astrológico, que começa no dia 21 de março, logo depois do último suposto, coloco entre mil aspas, o suposto aniversário de Peixes. Começa o Ano Novo Astrológico. Aí os astrólogos tropicalistas vão dizer que o Ano Novo Astrológico começa a 0 grau de Áries. Mas não começa. Nos tempos modernos, não começa mais. Começava há 19 séculos atrás. Há 19 séculos atrás, sim, de fato, o Ano Novo começava em 0 grau de Áries. O equinócio de primavera começava em 0 grau de Áries. Mas hoje não. Com a precessão
já se precedeu 27 graus para trás as estrelas. Então o ano novo astrológico, na verdade, começa a 3 graus de Peixes, tanto pelo hemisfério norte, pelo hemisfério sul começa a 3 graus de Virgem. Então nós estamos no final da era de Peixes, pela perspectiva do norte, e aqui no sul, no final da era de Virgem. Então, de acordo com a precessão, faltam 3 graus para o hemisfério norte ingressar na era de Aquário, a famosa era de Aquário. E aqui no sul, faltam 3 graus para ingressarmos na era de Leão. Então, isso é um indício bastante estrondoso de que a astrologia tropical está sim defasada com o que está acontecendo no espaço. E não existe nada que possa dizer o contrário. As constelações andaram sim. E uma outra coisa que ajudou a sustentar essa teoria esquizofrênica do tropicalismo durante muito tempo foi o calendário gregoriano, que é uma evolução do calendário juliano. Lembra que eu falei que o tropicalismo amarra signos com estações do ano? O calendário gregoriano vai se basear na mesma lógica. Eles vão amarrar os meses do ano com as estações do ano. Então, o mês de março vai ficar perpetuamente sendo o equinócio de outono pelo sul ou o equinócio de primavera pelo norte. E isso nunca muda. Só que no calendário indiano, não. Eles fazem completamente diferente. Eles vão ajustar os meses do ano do calendário solar indiano, não mais com estações do ano, mas sim com a precessão das estrelas, o que é lindo, porque a cada movimento que a estrela faz, as constelações fazem, eles ajustam os meses, eles ajustam as datas. Então o calendário indiano é mais astronomicamente preciso, sim, ele tem esse mérito que é inquestionável. E na verdade, você sabia que existe um mês chamado mês dos peixes, em homenagem ao signo de peixes, porque exatamente quando o Sol ingressa na constelação de Peixes, que é quando começa o mês de Peixes, e em sânscrito esse mês é chamado de Mina. Então Mina é como é chamado os peixes na Índia. E um outro modelo que vai ajudar a sustentar a teoria da precessão das estrelas como um fato científico e astronômico é o movimento binário que o nosso Sol faz com a estrela Sirius, localizada no Cão Maior. Embora eu tenha chamado Sirius de Sol, de uma estrela, na verdade um Sol. Então o nosso Sol também está em movimento, está em constante expansão. O nosso Sol faz um movimento binário com Sirius, e este movimento demora 24 mil anos para acontecer. Um retorno completo, um movimento completo, que eu quero dizer. Então, este outro modelo é o que vai ditar a passagem das eras astrológicas, ou como chamamos na astrologia védica, das yugas. Então, existem provas muito robustas e evidentes de que a precessão existe, que as estrelas estão andando, que as constelações estão andando, que o universo está em constante expansão. Mas a astrologia tropical não. Ela vai completamente castrar isso. Então, o pensamento tropicalista é, no fundo, um pensamento anti-astrológico, um pensamento anti-astronômico. E de acordo com o zodíaco sideral Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, o Sol ingressa na constelação de Peixes no dia 18 de março e fica aqui até o dia 16 de abril. Então, se você nasceu nessa brecha de tempo entre o dia 18 de março até o dia 16 de abril, você é de fato pisciano, você vai ter as características típicas dos piscianos, como empatia, a busca por Deus, união com o cosmos, a totalidade. E um outro argumento que os tropicalistas adoram usar para tentar desmantelar o sideralismo, a astrologia sideral, é o seguinte, que não tem como de fato saber quando o Sol ingressa e quando o Sol sai de uma constelação
Porque as constelações têm tamanhos diferentes? Verdade, elas têm tamanhos diferentes, elas são assimétricas. É por isso que na astrologia védica nós usamos uma ferramenta muito poderosa para resolver este problema, que são os 27 nakshatras, ou mansões lunares, ou asterismos. E o barato dos nakshatras é que eles demarcam porções mais específicas das constelações das estrelas, então nós conseguimos saber, através desse esquema, exatamente a constelação onde o Sol está alinhado. Então, se você tem o seu Sol entre 0 grau de peixes até 16 graus e 40 minutos de peixes, você terá o seu Sol alinhado à constelação de Pégaso, o cavalo branco alado Pégasus. Então, se você tem o seu Sol entre 0 a 16 graus e 40 minutos de peixes, você vai ter características de pisciano? Não vai. Você não vai ter características de pisciano. Você terá características do signo de Pégaso, que na astrologia védica é conhecido como o parzinho Purva e o Tara Bhadrapada. Então, se você quer saber qual é o comportamento dessa inteligência solar através do filtro da constelação de Pégaso, você deve entender o que Purva e o Tara Bhadrapada significam na astrologia védica. Vai dar mais precisão sobre a sua personalidade. Agora, se você tem o seu Sol entre 16 graus e 40 minutos a 30 graus de peixes, de fato você terá o seu Sol na constelação dos peixes, do parzinho dos peixes nadando em direções opostas. E esta constelação é conhecida na astrologia védica como Revati Nakshatra. Então, se você tem o seu Sol aqui, você terá as características mais puras e inadulteradas do signo de peixes. Então, Revati Nakshatra é a constelação que guarda a essência de peixes, porque ela se localiza, de fato, na constelação de peixes. Então, agora você vai ter ferramentas para se guiar pelo sideralismo. De fato, você vai conseguir agora saber qual é o real caminho do Sol hoje. E uma outra coisa, caso você tenha tatuado na sua pele o símbolo do carneiro, porque você achava que você tinha um signo de Áries, eu vou falar uma coisa pra você, você se fudeu, porque, como eu falei lá atrás, se você nasceu entre o dia 18 de março até o dia 16 de abril, você não é ariano, você não tem características de Áries, você foi induzido a acreditar que você tem características de Áries pelo poder da sugestão. Ah, Lucas, prove-me que eu não tenho características de Áries e sim de peixes. Se você tá achando isso, é porque você foi vítima do poder da sugestão. Quando uma coisa é sistematicamente e perpetuamente sugerida, você acaba tomando aquilo como a verdade, mas não é a verdade é o que está no céu. Então, eu aconselho você a ou remover esse desenho ou fazer um desenho por cima do seu signo verdadeiro. Então, se você nasceu entre dia 18 de março a 16 de abril, seu signo é de fato peixes. E se você não acredita em mim, eu vou pedir para você instalar este aplicativo chamado Sky Map. Você pode baixar ele no seu Google Play Store, do seu smartphone, e o barato dele é o seguinte, ele é gratuito, ele é leve, livre de vírus, e você vai instalar um telescópio que você pode ver em tempo real os planetas alinhados às constelações. Isso é um barato, porque você vai ver que o que os astrólogos tropicalistas estão escrevendo nas previsões dele, as energias estão completamente trocadas com o que está no céu. Então você tem minha permissão a partir de agora de tirar um print screen da tela e falar assim, colar nos textos e dizer assim, ó, isso aí que você está falando da energia alinhada com esses signos aí, o que está acontecendo no céu é completamente diferente. Comece a cobrar dos astrólogos explicações sobre o sideralismo, sobre as constelações, sobre as estrelas fixas. Você tem o poder na palma da mão de mudar a realidade que vem se fazendo na astrologia. E uma última coisa, caso você ainda não tenha visto o seu signo sideral, o seu signo solar pela astrologia sideral, o seu mapa sideral, você pode levantar o seu mapa através deste tutorial que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que ele vai te levar lá para esse tutorial que eu vou ensinar o passo a passo de como você montar. Então, com isso, eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!